Oi vlogueiros, hoje é sexta-feira. Antes de eu entrar no assunto da semana, eu tenho que agradecer aqui formalmente a Gabi. Eu sei que o Zago já fez isso, mas eu queria fazer também. Se você não sabe, na terça-feira a Gabi preencheu o espaço deixado pela Jordana, que está em São Paulo, e mandou um e-mail pra gente avisando que não ia conseguir fazer o vídeo. Então a gente convidou a Gabi, ela participou, foi um vídeo muito legal, muito bem recebido por vocês. Então eu queria agradecer muito a ela por isso. E agora entrando no tema da semana, que é a música, eu queria tomar esse tempo aqui para falar um pouco da minha vida com a música. Eu sei que se você parar para pensar, você consegue determinar períodos da sua vida baseado nas músicas que você ouviu em cada um deles, como se fosse uma autobiografia musical. Eu quero tomar esse tempo para falar disso. A minha vida com a música começou muito cedo. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe comprava daqueles vinis ainda, é vinis que fala ou é vinis o plural? Eu não sei se segue a regra ou se é uma exceção à regra. Eu vou com vinis, eu vou seguir a regra. Minha mãe comprava esses do Balão Mágico e do Trem da Alegria. Eu lembro que eu tinha alguns deles. O que eu lembro, assim, que ficou marcado foi um do Balão Mágico, que tinha um carrossel na capa, que se eu não me engano via com um chequinho para você poder abrir a sua primeira poupança. Alguém lembra disso? Na época eu era pequeno, eu nem sabia para que dinheiro servia, mas eu imagino que quem abriu a poupança com esse chequinho e passou a década de 80 inteira guardando dinheiro no banco deve ter ficado muito decepcionado com o que aconteceu com o dinheiro dessa pessoa quando o plano Collor chegou e limpou a poupança. Então aí, Balão Mágico, obrigado por nada. Eu lembro que na minha infância eu também cresci ouvindo as coisas, os programas que passavam na televisão na época. Eu lembro coisa da Xuxa, do Changeman, do Jaspion. Eu tinha o disco do Jaspion, cara. Se você nasceu, acho que depois de 87, talvez você não lembre mais. Mas na minha época, o Jaspion era uma coisa muito legal e muito importante na televisão. Eu lembro que o primeiro disco de música não infantil que eu ganhei foi uma trilha sonora de novela. Eu não lembro de qual que era, eu não pedi pra ganhar, alguém me deu. Eu lembro que tinha o Fábio Assunção na capa, cara. Se você sabe qual novela que é essa, você tá assistindo muita televisão, cara. Não me diga, não me diga. Eu lembro que eu terminei a fase do vinil quando começou uma onda de funk no Rio. Aquela primeira, eu acho, uma das primeiras que houve. Eu lembro que todos os funkeiros eram chamados de MC, e toda a música era chamada de rap de alguma coisa. Ainda bem que essa fase passou rápido pra mim, eu só tive um disco de funk. Eu comprei muito por pressão dos meus amigos pra me sentir legal no meio deles. Eu tive esse problema com música por muito tempo, que toda música que eu comprava era pra me sentir legal no meio de alguém. Então o que os meus amigos estavam ouvindo, o que eles diziam que era legal, eu achava legal também. E foi assim que eu entrei na fase do CD. Eu lembro que meu pai comprou um aparelho de CD, acho que um dos primeiros que deve ter chegado no Brasil, assim. E eu ganhei 2 CDs de aniversário. Na época era um baita presentão, que se eu me lembro bem, CD era bem caro. E depois eu comprei mais um terceiro. Eu lembro que era o do Nirvana, o Smell Like Teen Spirit. Um do Metallica, que era um CD com 4 ou 5 músicas ao vivo. E também um CD de coletânea da Jovem Pan. Tudo eu comprei pensando assim, vão me achar super legal por causa disso. Eu não sabia uma música de nenhum CD desses antes de eu comprar. Eu lembro que quando começou a minha pré-adolescência, é aquele período que você começa a ter o seu dinheiro para decidir como gastar. Não é aquele caso da infância de você ter que pedir para sua mãe comprar um negócio para você, ter que pedir de aniversário, ter que pedir de algum jeito, meu monitor acabou de apagar. Foi na pré-adolescência que eu comecei a desenvolver gosto por música. Eu lembro que eu encontrei na pré-adolescência o Legião Urbana e por um ano assim eu fui fascinado na banda. Foi no meio desse fascínio todo que o Renato Russo morreu. Hoje assim, eu não gosto de Legião Urbana assim pra levar pra casa e pra ouvir, mas também não sou igual aquelas pessoas que odeiam o Renato Russo de todo jeito. Tem uma amiga minha de Brasília que diz que com o Renato Russo é 8 ou 80, você adora, você odeia. Eu não sou nem 8 nem 80. Tipo assim, eu tive a minha fase lá na pré-adolescência, aquela coisa do rebelde sem causa, do sofrimento sem sentido, que depois você olha pra trás e se acha um babaca. Isso passou, mas eu não odeio Legião Urbana. Eu ainda acho que o Renato Russo tem muito mérito na parte de escrever letra das músicas dele. Principalmente se você levar em consideração que aquilo lá, pelo menos na maior parte, era rock. Se você comparar o que ele escrevia com as letras de rock, assim, de rock mainstream,
você vê que ele estava um passo à frente da maioria das coisas que a gente tem aí. Depois que passou essa minha fase da pré-adolescência, eu virei metaleiro, descobri o Iron Maiden e pra mim, durante os anos da minha vida, o Iron Maiden era a melhor banda do universo, era a única que existia, a única que podia ser ouvida. Se você viajasse de carro comigo 9 horas, eram 9 horas ouvindo Iron Maiden. Coisa de adolescente. Essa fase também passou, mas eu ainda gosto de heavy metal, assim, principalmente daqueles mais antigos, início da década de 80, até alguma coisa da década de 70 e até 60, que o pessoal considera, tipo, proto-heavy metal. Você pega MC5, Blue Tear, e até heavy metal mesmo, Black Sabbath. É legal, é legal. Depois, na faculdade, eu descobri o Jethro Tull. Você viu que eu não tentei falar com sotaque de inglês, que até hoje é a minha banda favorita. Por falar nisso, eu comprei um CD deles hoje, que faltava da minha coleção, e eu tava na loja e eu achei lá. E eu fiquei muito chateado porque ele veio com quase todos os dentes já quebrados da caixa. Droga, e agora eles caíram em cima de mim. E essa entrada na vida adulta, que vem com a faculdade, coisa do tipo, mudou muito do meu gosto musical. Eu tenho uma ponderação em relação a isso. O tanto que o meu gosto musical se aproximou, por exemplo, das coisas que meu pai ouvia. Eu odiava as coisas que ele ouvia quando eu era mais novo. Ele ouvia Paul Simon, ouvia Vangelis, ouvia, sei lá, Clube da Esquina, coisa do tipo. Engraçado que depois eu passei a gostar dessas coisas. Eu não entendia como é que ele gostava do tal do Vangelis. Se você não sabe, é o cara que fez a trilha sonora de Blade Runner, de Carruagem de Fogo. Depois eu acabei pagando a língua, cara. Que aí... trilha sonora estendida, tá? Com coisa extra, material não usado do Blade Runner. Passei a gostar muito do Paul Simon também, cara. Acho que American Tune deve estar no meu top 5, assim, das minhas músicas favoritas de todos os tempos. É engraçado isso, como a gente cresce pra ter os gostos musicais tão parecidos com os dos nossos pais, né? Então é isso, gente. Essa é a minha autobiografia musical. Pra não ser a única pessoa que vai fazer isso, eu queria pedir que você fizesse uma vídeo-resposta para esse vídeo, se você sentir vontade de fazer o mesmo, de ir lá no seu canal fazer um vídeo com a sua autobiografia musical, contando a sua história com a sua experiência com música, e coloca como vídeo resposta aqui embaixo. Acho que eu estou embolando muito para falar isso. Se você gostou da ideia, sinta-se à vontade. Então é isso, gente. Alberto, te vejo na segunda. Tchau.